Tudo certo, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vamos ver, né, sobre funções, né? Para que serve a função, o que é uma função, né? E basicamente, pessoal, as funções, elas servem para nós reaproveitarmos trechos do código, né? Então, como nós vimos lá na aula passada, vamos colocar aqui um exemplo, né? Vamos supor que nós queremos reaproveitar esse trecho aqui do código, né? O for que nós fizemos lá na aula passada, né? Como que funciona? Vamos rever aqui rapidamente, né, o for aqui na nosso script aqui de função. Só colocar aqui consolezinho, console.log, .clear, para a gente limpar, né, as saídas iniciais aqui do nosso código. E relembrando, né, nós temos aqui o for e vamos executar esse código aqui. Já entrei aqui na aula 5 de funções e vamos executar aqui, né, o nosso código. Aqui ele está fazendo uma outra interação aqui, né? Vamos colocar aqui para mostrar aquela sequência de 1 a 10, no caso de 0 a 9, né, não de 1 a 10. Atualizando aqui, certo? Então está aqui a nossa sequência da aula passada, né, usando for, né, de 0 a 9. E como que funciona, né, a função? Vamos lá. Vamos ver primeiro a estrutura de uma função. Primeiro, para a gente declarar uma função, nós usamos a palavra-chave aqui, function. Né? E aqui nós vamos dar um nome para a nossa função, pode ser qualquer nome. Eu vou colocar aqui sequência, que geralmente a gente dá um nome para o que a função faz, né? Então aqui, ó, vou colocar mais definido aqui, né? Mostra sequência. Mostra sequência, certo? Eu vou abrir e vou fechar aqui, porque eu não quero utilizar o código proposto. Vou usar esse aqui. E vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, quando nós colocarmos o nosso for. Né? Então é só para reforçar aqui a estrutura da nossa função. É a palavra-chave function, o nome que você quer dar para a função, né? Um nome que explique, né, o que ela faz, para ficar mais fácil de compreender no código. A gente abre e fecha parênteses aqui e abre e fecha o nosso bloco do código com chaves. Então, quando a gente chamar a função, ele vai executar tudo que tiver dentro dessas chaves aqui, né? Então, ele vai executar o que está aqui dentro. Então, vamos salvar aqui para a gente ver o que acontece, certo? E vamos executar. Olha só, não aconteceu nada. Vamos executar de novo aqui para ter certeza. Ó, não aconteceu nada. Por que, né, não aconteceu nada? Porque nós não chamamos a função, nós só declaramos ela. É que nem a gente declarar uma variável, né? Por exemplo, uma variável, vamos colocar aqui, let resultado, e nós não chamarmos a função, né? Nós não fizermos nada com a função, certo? Então, ó, por exemplo, declarei a variável resultado aqui, tá ali, não fez nada, não usou, não aplicou, não fez nada, tá ali, só escrito, né? Então, a gente precisa chamar a função. Então, vamos chamar aqui a função mostrar sequência, certo? Vamos chamar ela aqui. E olha só o que acontece agora. Agora sim, como nós colocamos o nome da função, né? Para a gente fazer essa chamada da função, basta nós escrevermos o nome dela e aqui abrir e fechar o parêntese, certo? Mas beleza, né? A gente está mostrando a função aqui, mas ela também não está sendo tão útil assim, né? Ela só mostra a sequência que nós já trabalhamos na aula passada, mas ela está, né, reaproveitando um trecho do código, ok? Mas ela pode servir para algo a mais, ela pode ser melhor ainda, se nós soubermos como utilizarmos. Então, olha só que legal aqui que nós podemos fazer. Nós podemos fazer uma declaração aqui para ela usar parâmetros. Então, dentro desses parênteses aqui da função, nós podemos declarar parâmetros. O que é parâmetro? Né? Parâmetro. Imagine que o parâmetro nada mais é que uma variável, né, que nós vamos declarar aqui dentro, e ele vai usar essa variável para substituir, né, todos os valores que a gente passar aqui quando a gente chamar a função, ele vai substituir pelo nome do parâmetro aqui, como se fosse uma variável interna aqui da função, certo? Então vamos lá, para a gente poder observar isso aqui de perto. Vamos colocar aqui uma variável, né, no caso um parâmetro chamado início. Ô, gente, mas meu português aqui tá feroz. E outra com valor fim, né? Vamos colocar valores aqui não, né? Vamos colocar só assim, início e fim. Tá vendo que ele está até mais escurinho aqui porque não está sendo utilizado, né? Então agora nós vamos adaptar esse for para ele trabalhar com início e fim. E quem que é o nosso início? Nosso início aqui, ó, é o nosso i. Então ele vai começar sempre com zero, né, a nossa sequência. Só que nós vamos agora descartar essa funcionalidade aqui, ó. O i a gente não vai mais ao i. A gente vai substituir o i por início. Então todo lugar que tiver o i, nós vamos colocar aqui início. Então aqui, ó, o início ele também vai receber. Não sei porque eu estou apagando, porque ele começa com i também início. Só a gente colocar aqui
início, né? Olha só, agora a gente substituiu todos os lugares onde estava o i. Aqui, como é declaração de variável e a gente já está utilizando a declaração aqui em cima, não precisa declarar ele aqui dentro do for, certo? Ele já está vindo de fora, porque ele precisa vir de fora, né? Para poder ser dinâmico aqui dentro. E o fim, quem que é o nosso fim nessa estrutura aqui? É o 10, né? Ele que determina quando vai parar o nosso looping. Então nós vamos colocar um fim aqui e nós vamos colocar aqui, por exemplo, né, um maior ou igual, né, para ele ir até o fim mesmo, né? Ele não ia até antes do fim, né? A gente vai colocar para ele ir até o fim, a sequência. Agora, olha só que legal. A gente pode vir aqui no nosso mostrar a sequência e nós podemos passar qualquer valor sem precisar ficar alterando na mão lá em cima, né? No parâmetro de início, né, no i, no valor do i e no valor do fim. Ele já substitui isso para a gente lá. Então, vamos usar aqui, por exemplo, 5 e 15. Agora, o início vai ser 5 e ele vai terminar a sequência no 15. Vamos salvar aqui para a gente visualizar isso melhor, certo? E olha aqui, ó, ele começou a sequência no 5 e foi até 15. E nós podemos fazer essa sequência aqui, né, até o número que nós quisermos. Eu vou colocar 150 aqui. Ele vai fazer até 150 e assim por diante, né? Ele atualizou aqui o código, ó. Então, do 5 até 150, né? Ou de 55 até 150. Podemos, né? Ou seja, agora essa função aqui, ela ficou mais dinâmica. Nós podemos trabalhar ela melhor, né? Reaproveitar esse trecho do código para mostrar qualquer sequência, né? De qualquer início e qualquer fim, certo? Então ficou muito melhor. Só que ainda dá para melhorar, né? A função, né? As funções, ela tem uma outra funcionalidade, olha só, né? Funcionalidade da função, mas ela tem uma outra funcionalidade que é muito útil também, que ela tem a capacidade de retornar valores, né? Por exemplo, eu estou passando aqui essa sequência, mas ela não está, né, sendo utilizada só para mostrar, né? Tanto é que se a gente tirasse isso aqui e deixasse os valores aqui fixos, aí ele ia continuar mostrando uma sequência fixa. O que nós fizemos foi atualizar agora e ele mostra uma sequência, né, dinâmica dos valores que nós passarmos, né? Então já está dinâmico aqui. Só que vamos fazer uma coisa diferente. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma função chamada soma. Ela vai somar valores, né? Soma valores, valor 1 e 2, olha, perfeito. Ele vai, olha só, nós temos aqui uma nova palavrinha-chave chamada return, né? Return de retorno. Ele vai retornar o valor 1 mais o valor 2. Ele vai somar os dois valores que forem passados aqui para ele, certo? Então vamos lá, né, passar aqui como resultado aqui da variável. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos colocar a soma de valores, certo? A gente vai usar aqui, ó, soma de valores igual, aqui, ó. Olha que maravilha. Então nós estamos somando, chamando a função soma valores aqui como atributo, né? Nós estamos atribuindo o resultado igual a soma valores 5 e 8. Ou seja, essa função aqui, ela vai receber, né, a soma desses dois valores, porque ele vai retornar aqui para a gente, ó. Essa função soma valores vai retornar a soma dos dois valores aqui que a gente passou como parâmetro. E lembrando aqui um detalhe importante, que a ordem que é passada aqui dos valores é a ordem que está aqui. Então, por exemplo, o primeiro elemento que nós passamos aqui, ó, eles são separados por vírgula aqui nos parâmetros, né? Então, o primeiro elemento que a gente passar como parâmetro aqui, ele vai ser substituído aqui, ó. Ele vai ser atribuído, na verdade, ao parâmetro, primeiro parâmetro da função. O segundo e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui uma soma, por exemplo, e vamos executar aqui para a gente ver, e vamos tirar para mostrar essa sequência aqui, vamos só mostrar, na verdade a gente tem que colocar um console.log para a gente mostrar o valor de resultado. Então o resultado da soma é, vamos ver o resultado aqui. Espera aí que salva aqui. Aí, olha só. O resultado da soma é 13, né? Ele somou 5 mais 8, 13. Retornou aqui. Então agora, ó, o resultado recebeu o retorno dessa função. Então, essa é uma funcionalidade muito útil das funções. Você consegue trabalhar com valores lá dentro e ela retornar alguma coisa para você muito específica, né? Uma outra coisa que vale a pena a gente lembrar aqui também das funções é que as funções ela também podem retornar, né, valores lógicos, né? Então, vamos fazer aqui function verifica. Bom que a gente deve rever lá de uma das primeiras aulas. Verifica número par. Olha só que legal aqui, vamos usar essa função. Salvar aqui para ele ajustar. E olha só o que está acontecendo aqui.
implementar aqui. Verifica número par, né? Então a gente viu lá na primeira aula, se não me engano, né, das variáveis, isso mesmo, ó, na primeira aula de variáveis, não, perdão, na segunda aula de operadores, né? Nos operadores nós vimos lá o operador de módulo, né? Que ele é o resto da divisão. E nós vimos também, né, que o resto da divisão por 2 vai nos retornar 0 ou 1. Se for 0, significa que o número é par. Se for 1, significa que o número é ímpar. Então olha o que ele faz aqui, ó. Verifica número par. Então ele pega o número que a gente passar aqui. Se ele for par, ele vai dar verdadeiro, retornar verdadeiro. E se ele não for par, né, se ele for ímpar, ele vai retornar falso. E olha só que coisa que nós podemos fazer aqui. O if, né, nosso condicional lá, ele tem que receber uma operação lógica. É um valor lógico para ele comparar, né? E olha só aqui. O if verifica número par. Eu estou passando para ele aqui a função, né, de verificar o número par. Como a função ela retorna um valor lógico, né, verdadeiro ou falso, eu posso passar a função de vez montar a lógica para verificar se ele é falso, né? Vamos lá aqui, por exemplo, o número 4, como que ficaria aqui se o número 4 é par? Seria tipo 4, resto da divisão por 2, igual a 0. Então, assim, verificaria só se o número 4 é par, né? É a mesma coisa que a gente fazer essa função aqui, só que para ficar mais legível, né? A gente conseguir entender o que está acontecendo sem deixar, o que é isso aqui, né? Poxa, esqueceu o que o operador faz aqui, né? Ou às vezes a pessoa que está lendo o seu código não sabe o que isso aqui está fazendo, então fica muito difícil da pessoa compreender o que é isso aqui, às vezes, né? Às vezes a pessoa esqueceu o que significa, né? Como que é que opera. Então isso aqui é a mesma coisa do que verificar o número par, né? A mesma verificação que está fazendo aqui, só que nós deixamos a forma mais legível para a gente conseguir saber o que está acontecendo no nosso código, né? Então verifica o número par, vamos salvar aqui e executar. Então, ó, o número é par, ele entrou aqui dentro do nosso console.log. Então, é isso aqui que eu digo que a gente pode aproveitar mais as funções. Então, pessoal, nessa aula nós conseguimos ver aqui as múltiplas utilidades, né, das funções. Nós vimos aqui a função vazia, né, sem parâmetros, no caso, eu deixei aqui uma com parâmetro, né, mas seria a função sem os parâmetros, utilizando o wiki, ele só executa uma operação. Nós atualizamos essa função para ainda assim uma função vazia, né? As funções que não têm retorno, elas são de função vazia, né? Que elas não têm retorno, né? Elas só executam um trecho do código. Então, aqui nós temos a função vazia, nós melhoramos ela, né? Colocando aqui, deixando mais dinâmica para mostrar, né, algumas informações da sequência, no caso. E nós temos aqui as funções com retorno, né? Nós vemos que as funções têm parâmetros, né? As funções sem parâmetros também, nós podemos deixar aqui as funções sem parâmetros, só para ela executar um trecho do código específico. Atualizamos elas para com parâmetros, para poder deixar ela mais dinâmica, né? E adaptar o que a gente precisa. E por fim, nós deixamos a função com retorno, para ela retornar valores das operações que ela faz internamente, né? Utilizando aqui a palavrinha-chave return. Então, nisso, nós conseguimos aproveitar muito, né? Melhorar muito a eficiência do nosso código, reaproveitando trechos de código que podem ser reutilizados, né? Essa basicamente é o propósito das funções, você reaproveitar e organizar o seu código, certo? E na próxima aula nós vamos começar a ver as estruturas de dados, vetores e matrizes, beleza, pessoal? Então, encontro vocês lá.